Prezados amigos e meus irmãos na fé, hoje voltamos para o estudo do Apocalipse, do livro do Apocalipse, os capítulos 17. Vamos começar lendo na Palavra de Deus o trecho que nós vamos nos basear hoje. A queda da Babilônia, a visão da grande prostituta, assentada sobre a besta. Esse é o título. Eu sou Salma Pimentel, professora de Bíblia há 7 décadas, mais ou menos. Por isso, eu estou aqui fazendo esse estudo para vocês, que já está um pouco adiantado. Vamos começar lendo na palavra primeiro e depois nós iremos para o livro que Deus nos deu com a interpretação de todos os versículos, como já temos feito até agora. Começando o capítulo 17, de 1 a 6. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto. E vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E aqui termina o trecho, versículo 6, na palavra de Deus que vamos estudar hoje. Da palavra de Deus já foi lida agora. Então agora vamos para a explicação do livro, desses versículos. Capítulo 17. O título é A Descrição da Grande Meretriz. Um convite de um dos 7 anjos que tinham as taças inicia o capítulo. João, homem privilegiado, não só vê, mas participa de toda a maravilha apocalíptica revelada. O anjo leva em espírito ao deserto, e lá ele vê uma mulher montada numa besta escarlate. A mulher aparece no versículo 1, assentada sobre muitas águas. Para vê-las, João vai com o anjo ao deserto, que é um lugar seco, árido, mas a mulher está assentada sobre muitas águas.
Como explicar esse enigma? E por que ela é chamada de grande prostituta? Na palavra de Deus, o termo prostituta foi dado às cidades de Tiro, de Nínive, e na profecia sobre Babilônia, vemos os mesmos termos usados por João neste capítulo. O livro profético do Apocalipse está dividido em 4 visões. Primeira, a visão de Cristo glorificado e as 7 cartas às igrejas. Segundo, a visão da abertura dos selos e do rolo, capítulo 4 a 16. Terceira, a visão que contém a revelação da consumação do plano de redenção divina. Está nos capítulos 17 a 21. E a quarta, a visão da Jerusalém Celeste. Capítulos 21 até o 22. Entramos agora no comentário e explicações sobre a terceira visão. Nos capítulos 14, versículo 8, e 16, versículo 19, João cita a Babilônia sem muitos detalhes. Vamos estudar detalhadamente o nome de Babilônia, porque é de suma importância para o conhecimento do fim. A palavra meretriz, ou prostituta, é muito usada no Velho Testamento, relacionando Israel como esposa infiel de Deus. Outros povos mereceram esse nome, porque eles não conheciam e nem adoravam ao Deus de Israel. Vemos Israel ser chamado assim nos livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Oséias. Nesse capítulo 17, a grande meretriz se acha assentada sobre muitas águas, o que vai ser uma chave muito séria para a identificação da mulher. A imagem usada por João no versículo 1 é simbólica, porque quando Jeremias cita a Babilônia como sentada sobre muitas águas, essa afirmação é real, pois além do rio Eufrates atravessar a cidade, ela era o centro de um sistema de canais de irrigação que cobria área extensa bastante. Quando essa imagem é aplicada a Roma, deixa de ter sentido. E o próprio João, no versículo 15, mais adiante, faz-nos ver que os termos usados para descrever a cidade meretriz são simbólicos. As águas seriam as nações, povos, multidões e línguas que Roma governava. A descrição não cabe à Roma histórica, pois, apesar de ser a cidade atravessada pelo rio Tigre, não está edificada sobre águas, como a Babilônia histórica. O termo Babilônia, usado por João, personifica a maldade das nações pagãs, na manifestação final
de toda a história humana. O sentido da cidade pecadora, má, é escatológico. No versículo 4, ela está vestida de púrpura, de escarlate e coberta de ouro, pedras preciosas e de pérolas, o que simboliza a riqueza e o luxo de Roma. O luxo prostituído que se dava a essas riquezas. A cidade, assim vestida e adornada, mais facilmente seduzia as nações e os homens para o seu imoral comércio. O cálice de ouro que a mulher tem na mão, uma taça cheia de imundícies, vem das expressões de condenação com respeito à antiga Babilônia, que se encontra em Jeremias, capítulo 51, versículo 7. João usa analogamente a expressão para a Roma do seu tempo. O nome escrito na testa da mulher é uma referência às prostitutas romanas, que levavam sobre a testa uma faixa na qual estava escrito o seu nome, como marca registrada das mulheres que praticavam o triste ofício. É mais um detalhe que se liga a Roma, com seu poder de sedução, levando as nações ao pecado. A mulher está bêbada, mas não de vinho, mas do sangue dos santos. E Roma sempre experimentou satisfação em sacrificar os cristãos. No versículo 16, lemos que Roma será destruída por 10 reis que a invadirão e ela, como a grande prostituta, será aniquilada, morta por seus próprios amantes. Os reis estabeleceram estreitos laços comerciais com ela para participar da sua riqueza e da prosperidade, o que, para Deus, era uma forma particular de prostituição, pois isso implicava a adoração da besta. E aqui nós terminamos o trecho que nós nos propomos a estudar hoje. Realmente é um pouco confuso, mas com calma e perseverança vocês vão entender, lendo a palavra de Deus e com a explicação do livro. É isso que eu desejo para vocês. Muito bem e muito obrigada por ter seguido esse vídeo conosco. Amém.